uma grande empresa, mas uma PME. Tens aqui outro mito, um mito que existe, quer dizer, um mito do conhecimento de quem é que tem é o mito de eu vou tentar fazer barato. Não existe. Não há nada de graça. Não, justamente, as coisas têm o seu custo, tal como o serviço, tal como o fornecedor. E para ter um bom resultado, tem que ter o investimento necessário. Eu não posso querer comprar um Rolls Royce se eu só tenho dinheiro para um 2 cavalos. Um 2 cavalos é mais bonito, que agora são mais caros que os Rolls Royce. Exato. Exatamente. Digamos com outro tipo de veículo, com uma bicicleta elétrica. Quer dizer, vão fazer a mesma função, vai circular, vai ter motor elétrico, mas não é a mesma coisa. Então, que efetivamente é preciso saber, efetivamente é isso, e ter sempre o cuidado, quer dizer, ou compro um ou compro o outro. Se eu compro uma coisa com o nome do outro, alguma coisa não está bem. Não, que efetivamente voltamos ao mesmo, seleção do fornecedor, considerar aquilo que é um fornecedor e saber exatamente quais são, a definir os meus resultados, os meus KPIs, aquilo que eu vou querer ter. Não, o primeiro que eu digo se entra na cabeça das empresas que eu estou num processo de seleção de fornecedores, com uma compra como deve ser uma coisa qualquer, as coisas vão ser muito mais fluídas e vai ter muito mais resultado. Eu acho que isto é um dos pontos que bloqueia muito, as empresas e as instituições. Estão a ter uma linguagem, o outro estão a ter outra linguagem, mas estão a trabalhar em processos diferentes. E as expectativas, de facto, são diferentes, porque não há um processo, não há uma clarificação, muitas vezes, daquilo que nos apercebemos. Por isso que eu digo muitas vezes, aquilo que acontece, nós perdemos muito tempo aqui dentro, no início, para definir claramente, digo bem, claramente, quais são os objetivos e o que é que tem que ser entregue no devido tempo. Certo. Os clientes, quando vão ter com vocês, geralmente já sabem o que é que querem? Na maior parte do tempo, sim. Na maior parte do tempo. Porque tu tens algumas coisas, por exemplo, tratamento de linguagem natural. Ali ainda existem muitas ideias feitas, porque as pessoas pensam que ainda é uma área onde é preciso ter muito cuidado naquilo que se pode fazer, naquilo que se pode prometer. Okay? Ali perdemos muito tempo, porque de facto não é uma coisa tão fácil como isso. Okay? Ali no tratamento dos textos, é uma das áreas. Mas tipicamente ali nós temos o mesmo cuidado também para as outras, mas são áreas que nós conhecemos relativamente bem. Uhum. Vocês, e por falar em áreas, atualmente quais são as principais áreas que colocam mais desafios e nas quais vocês sentem, por um lado, que as empresas mais procuram, mais vos procuram para isso, e aquelas que são, no vosso entender, também as áreas de futuro, não é? Até porque agora esta questão da pandemia veio, para o bem e para o mal, veio trazer aqui uma série de percepções, não é? De percepções de futuro, não é? Portanto, atualmente as empresas procuram-vos para que efeito e quais são também para que efeitos, isto é, levam-vos em consideração para que áreas, para que os possam ajudar em que áreas, e quais são também as áreas que vocês veem como as, digamos, com maior interesse do ponto de vista da atualidade para poderem apoiar as empresas dentro daquilo que são as vossas áreas de saber. Atualmente estou muito virado, nós estamos aqui muito virados para o tratamento dos dados. O que é que se pode tirar dos dados? Mas um primeiro passo, que é essa, é uma atividade no mercado, mas nós, por solicitação do mundo de clientes, nós temos que fazer, porque nós somos independentes das tecnologias, é como é fazer uma auditoria, o meu sistema de gestão de dados. Porque eu posso ter muitos dados, muitas bases de dados, mas se aqui não está estruturado, não tem uma política entre isso, eu posso acumular lixo. Justamente é preciso ter isso. Depois, em cima disso, que começo a pensar como é que eu vou tirar informação dos dados que eu tenho. E isso é que nós vemos, efetivamente, a maior parte das solicitações. Puxamos de modo global aqui dentro no mercado da inteligência artificial, mas de facto é muito específico em vários aspectos, não é? Ou é olhar para um streaming de dados e em tempo real detectar fraude, ou tu tens uma base de dados de documentos que chegas e tu queres analisar os documentos para tirar informação para poder dirigir, neste aspecto. Complementar, não é? Aquilo que é diferente do Robotic Process Automation, aquilo que não se pode fazer no mercado.
Portanto, nesta área do processamento de dados, de facto, está a ter uma grande solicitação, uma grande curiosidade e um grande interesse. Isto é o que aparece, de facto, que eu estou a ter. Aqui é uma parte muitíssimo importante. Isso é, ainda mais a pandemia, trouxe aqui, que nós já tínhamos detectado com interesse, que era importantíssimo, era o e-commerce. Não tanto da parte de logística, mas a parte, de facto, de interface com alguém, quer dizer, que seja business to business, business to consumer. De facto, é maior compreensão da pessoa, como é que eu posso ajudar a pessoa na sua jornada, dentro do site, para poder tirar, ou dar um melhor aconselhamento daquilo que eu posso fazer, ou tirar mais informação daquilo que está. Porque aqui é uma parte muito forte que está a aparecer. Depois tens a parte financeira. Os bancos, apesar de tudo, já estão um bocado evoluídos, mas então têm que fazer um salto qualitativo maior. E aqui como é que eu posso utilizar melhor a inteligência artificial para poder tomar melhores decisões, correr menos risco e dar um melhor serviço. Neste aspecto importante, sim. Eu sei o setor que nós elegemos, que é o setor da construção, então aquele não é para ir para o caminho normal que o setor da construção vai atingir os mesmos patamares de produtividade, como, por exemplo, o setor das indústrias transformadoras. Então, ali é como é que dar o salto. É pôr, de facto, inteligência artificial nos seus vários processos para poder ajudar a tomar decisões e seguir, alterar os processos. Então, já é um paradigma ligeiramente diferente daquilo dos caminhos normais que for seguido para outros setores de atividades. Mas é isto, essencialmente, que nós estamos a ver, efetivamente, tudo que está globalmente dirigido com tratamento dos dados, gestão de dados, inteligência artificial é aquilo que vai ser o caminho agora para os próximos anos. Certo. Falaste aí de duas coisas completamente antagónicas, ou seja, um dos setores, ou uma das áreas, não é? O setor do e-commerce, são setores que geram muitos dados, não é? E que é preciso, com tantos dados, é preciso saber depois interpretar os dados, é preciso, isto é, as empresas têm ali um ativo brutal, não é? E é que saber o que é que podem extrair daqueles dados, porque de facto, no e-commerce, na banca, etc., quer dizer, a nossa pegada digital vai deixando tudo sobre a nossa, tudo, e quando digo nossa, falo do ponto de vista pessoal, não é? Enquanto pessoas, nós vamos deixando uma série de dados pelo caminho, dados esses que do outro lado podem ser, que são ativos e podem ser potenciados, não é? Para depois, para nos conseguir, para conseguir comunicar connosco de uma forma completamente personalizada, não é? E depois falaste da outra, da área que é uma área completamente antagónica, penso eu, e daquilo que conheço, que é o setor, a questão da construção, ou seja, na construção não há dados, não é? Imagino eu, ou seja, estamos na fase não há dados, isto é, não há sistemas, ou começam agora as primeiras empresas, se calhar, nos últimos anos, a implementar determinadas ferramentas ou tecnologias, não é? Que permita começar a recolher alguns dados, mas isto é a exceção que confirma a regra, não é? Porque a maior parte das empresas de construção são completamente analógicas, chamemos-lhe assim. Não, quer dizer, não há dados sobre o negócio, não é? Mas, e nós já falámos sobre isto no passado, isto acontece sobretudo em Portugal, não é? Porque há países onde as coisas estão bastante mais evoluídas, porque existem essas ferramentas, ou seja, isso acontece porque não é por falta de ferramentas, não é? Não é por falta de meios, porque esses meios existem, essas ferramentas existem, é mais uma questão, provavelmente, não sei, cultural, ou estão num caminho, se calhar, um pouquinho mais atrás, não é? Aqui, de facto, falando só do setor da construção, é preciso, de facto, o setor ter uma reestruturação completa. Quando tu compares a produtividade do setor da produção em Portugal com a Espanha, por exemplo, a produtividade em Espanha subiu, em relação ao final dos anos 90 até agora, de um fator 1,45, comparando com Portugal. É uma estagnação em Portugal que é incrível e a produtividade é muito baixa. E quando tens uma produtividade baixa, não tens dinheiro para investir em tecnologia, em ordenados, não pode. O investimento é muito bom. O Bélgica também tem um setor muito, muito bom e muito forte, enquanto outros países não teve um investimento aqui. É esta parte que é essencial. Não é só a tecnologia que é importante, temos que ver isso. É feito regulamentação, gestão de projetos que também intervém,
Mas, de facto, o que nós vimos aqui é uma coisa básica de ter sido trabalhado aqui em Portugal, é criação, de facto, de dados. Isto tens razão. Os dados dos processos não existem. A maior parte do tempo, não diria que não existe, são escassos. E quando são muito escassos, não consegue tirar a informação. Não. As grandes empresas têm, conseguem guardar os dados, não sabemos muito bem como, algumas vezes, mas têm lá alguns dados. Mas, ou eventualmente, olhando agora para aquilo que eles têm como dados, efetivamente se consegue tirar alguma informação sobre aquilo. Isto é um passo importante. Outro passo, efetivamente, é começar a introduzir um processo no qual pode-se fazer recolhas de dados para poder tomar decisões. E é passo a passo. Quando tu vês, efetivamente, atualmente já é muito usual ter as máquinas da construção civil que estão a ser compradas, já têm sensores incorporados, que efetivamente permite, a partir de uma certa recolha, recolher dados e tirar direções, criar esses sistemas de apoio à decisão. Começa a vir pouco a pouco, mas é por uma influência exterior. Aqui a outra parte é uma influência interior, como é que eu vou ter que fazer. É isso que é algo que está muito a falhar. Mas tu tinhas isso também na indústria transformadora nos anos 90, no início dos anos 2000. Veio pouco a pouco. Talvez aqui seja a tal questão das exportações, não é? Ou seja, porque a nossa indústria transformadora virou, depois depende também das áreas, não é? Porque há áreas onde isto é mais válido do que há áreas onde tradicionalmente, não é? Por exemplo, no têxtil ou calçado, mais de 90% exporta. Depois há outros setores, se calhar a metalomecânica, começam ou têm vindo a aumentar a sua cota exportadora ao longo dos últimos 10, 20 anos. A construção, apesar de o nosso setor da construção, apesar de exportador, regra geral é exportador para países africanos, América do Sul. Ou seja, nós temos dificuldade em ser competitivos, imagino eu, em países. Obviamente, isto não há regra sem exceção, mas maioritariamente o nosso setor da construção tem maior dificuldade em ser competitivos em países mais desenvolvidos, não é? Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, o que seja. Ou seja, provavelmente vamos dar ao mesmo ponto de há pouco, ou seja, a necessidade de competir no mercado internacional é que faz com que as empresas, de uma forma direta ou indireta, consigam inovar, e quando estamos a falar em inovar, depois vamos ter este tema, no caso da construção, não é? na questão dos... inovar na forma de... Quando digo inovar, muitas vezes é fazê-lo na lógica da produtividade, não é? Porque é isso que dizes. Isso é tão mais importante, imagino eu, porque nós, nesta altura, também, não sei se só por impacto da pandemia, mas a verdade é que vemos em várias áreas, a construção é uma das áreas, mas isto é transversal a todas as áreas, ou praticamente todas. Existe, e concretamente em Portugal, existe atualmente uma falta de mão de obra. Toda a gente se queixa, quando digo toda a gente, é todos os empresários, todas as áreas de negócio. Para todas as posições existe falta de mão de obra. E nós, Portugal, temos boas escolas, portanto, somos bons a formar tecnicamente, portanto, aqui falo a nível superior, não é? Porque temos déficit depois de escolas técnicas. Abandonamos esse modelo, se calhar, há 20 anos ou 30, e se calhar daí alguma escassez de... Mas na última crise, como imigrou muita gente, e nem todos regressaram, existe aqui um déficit enorme a nível de RHs. Vocês sentem isso? Ou seja, há empresas que chegam até vós para externalizar os seus processos de investigação, desenvolvimento, de inovação, também porque têm falta de recursos humanos internamente e, portanto, não conseguem ter essas pessoas e recorrem a vocês nesse sentido? É mais no sentido, é mais económico e mais inteligente, quer dizer, nós temos os recursos sempre atualizado em técnicas, tecnologias e em domínios de ponta. Então, o que não faz sentido é uma empresa no qual não é o core business dela ter um grupinho de uma área específica dentro da empresa. Certo. O que nós sabemos por experiência é, ao fim de 1 ano, 2 anos, estas pessoas vão passar a tratar de problemas operacionais. Certo. Já vão se afastar das linhas, então, estão perdidas, quer dizer, já não têm a capacidade, têm uma capacidade muito mais reduzida para poder pegar em coisas mais para a frente.
Okay, não, são assuntos assim, quer dizer, tu olhas, por exemplo, para áreas da inteligência artificial, as tecnologias mudam ao fim de 4 anos. Quem está longe da fonte do conhecimento disso fica, não é totalmente obsoleto, mas tem que se regenerar. Certo. Porque, efetivamente, obviamente, tem uma perda de conhecimento. O que não faz muito sentido, a meu parte do tempo, é se eu preciso de uma especialidade, eu não vou incorporar uma especialidade no meu core. Eu prefiro trabalhar com alguém que tem esta especialidade, que sei que vai mantê-la, e contratar, efetivamente, o serviço dela. Uhum. Mas vocês geralmente trabalham em TRLs, e isto só para quem nos ouve e para quem não sabe exatamente, no fundo o TRL é o nível de maturidade da tecnologia, não é? Que vai de 1 a 9, vocês, regra geral, trabalham os TRLs mais baixos, mas trabalham até que TRL, regra, habitualmente até que TRL, porque depois a empresa tem que fazer a restante parte, não é? Que é conseguir fazer... João, nós também intervimos em TRL 9. O que é um TRL 9? É um produto que já está no mercado, no qual há retorno de informação do consumidor e, neste caso, a função do consumidor é preciso acrescentar coisas novas. Que já intervém. Então, há um acréscimo de uma coisa mais, de um TRL mais baixo, mas é dentro de um produto que já está em TRL 9. Tem disso. Então, nós temos normalmente aqui, isso aí vamos até o TRL 6, de modo mais natural em termos de produto, quer dizer, os protótipos já pré-industriais, não é já com produtos de cera pré-fabricado para isso, mas consegue-se ir até lá. Até A6 nós trabalhamos muito normalmente. Para fazer o salto acima, normalmente ajudamos a empresa, ou trabalhamos com a empresa para poder ajudar a fazer o salto em relação a isso. Quando é software, o software tem uma particularidade, é que um algoritmo já é praticamente TRL8. É preciso fazer alguns ajustes de trabalhar, já é um produto praticamente que pode ser posto no mercado, não exatamente tal qual, mas pode ser incorporado dentro do software, fazer as ligações, já funciona logo diretamente. Portanto, dois aspectos, o hardware vai ter TRL6 e o resto, que perfeitamente, que no momento que estamos a falar de software, já é praticamente diretamente dentro de um produto que os podem ir para o mercado. Efetivamente, estes aspectos é assim que nós podemos intervir. Okay. Por exemplo, do hardware, por exemplo, sensores à base de fibra óptica. Aquilo é um aspecto que nós lançamos muito para medir fazer medição de valor físico, que é peso, temperatura, torção. Não havia cá empresa em Portugal que conseguia pegar naquela tecnologia. Estamos a falar de 20 anos atrás. Lançamos uma empresa, que é a Faroça Ensino. E ela finalmente está a fazer o seu papel. Foi comprado há 3, 4 anos atrás por uma multinacional alemã, mas na imposição de sensores à base de fibra óptica, já está nos 5 primeiras empresas mundiais para aquele tipo de setor de atividade. Mas aquilo, efetivamente, começou logo no laboratório, continuou devagarinho, até ter o seu tempo de maturação definitivo. Tivemos que trabalhar ali com a empresa e os investigadores. Noutros casos, demora o seu tempo, de facto, para fazer um salto adicional. O hardware é uma coisa muito específica, não é? Certo. O investimento é muito mais pesado para as empresas. Sim, e difícil, sobretudo para empresas pequenas, não é? Startups. Já tive aqui no programa, no podcast, precisamente essa conversa com o Luís de Matos da Follow Inspiration, que estão sediados no CEIA. Precisamente essa conversa, não é? De facto, sobretudo para startups, envolve muito mais risco e capital, a necessidade, não é, de capital, e depois estamos a concorrer em mercados de Bosch e Siemens e empresas do género, o que é naturalmente diferente de concorrer noutro tipo de mercados, como é o caso do software, não é? Bem, são questões... diria João, não é por acaso, nós temos as unicórnias, são todos na área do software e não na área do hardware. Seja independente da qualidade do hardware que nós conseguimos fazer. De facto, sim. Para a inspeção, tem muito bom um equipamento, sim. Uma solução muito interessante, mas são indústrias que têm barreiras à entrada muito, muito elevadas, não é? Porque, é muito mais elevada. E isso é claramente notório. Atualmente, quais são aqui em Portugal não temos um ecossistema suficientemente forte para ajudar isto a crescer. De financiamento também, não é? Foi uma das coisas que falámos nessa altura, foi a questão do financiamento. Financiamento não do ponto de vista de incentivos, não é? Mas financiamento do próprio mercado das capitais de risco,
business angels, o que for, que estão muito mais direcionadas para o software do que propriamente para o hardware. Precisamente também porque o risco é maior e, portanto... o retorno é mais rápido. Exatamente. Aí estamos a falar em um problema de retorno. Sim, é software, negócio. Teste, ponho e vejo, não é? O desenvolvimento de um algoritmo é relativamente rápido. O teste, vejo, ponto, funciona, tudo bem. Bom, vamos para aí. Enquanto que o hardware é muito mais complicado. Certo. Mas vocês nessa área também têm projetos em curso atualmente? Quais são bem, e salvaguardando obviamente aqui questões que não se possam dizer, quais são os projetos mais desafiantes, dizer isto é, nomes concretos, mas quais são atualmente os projetos mais desafiantes do modo geral que vocês têm em mãos? Atualmente está a decorrer, está em fase final, eu diria que é não posso falar nele. Dito de outra forma, do ponto de vista tecnológico, ou seja, não falo... O que nós estamos, uma coisa que é muitíssimo interessante está a arrancar, é uma coisa que tinha dado bastante dificuldade no passado, é na manutenção preditiva. Okay? Tem uma máquina que está a funcionar e tem que predizer, ou ver, em função dos dados que estão a chegar, é quando é que vai avariar, para a probabilidade dela variar. Isto é um dos aspectos que fala-se muito, há muitos projetos, mas de facto os resultados até agora são muito fracos. Então, justamente é preciso um trabalho muito mais profundo, é quase como trabalhar no hardware, é um investimento mais pesado. E está agora na fase final, um projeto com, isto pode-se falar à vontade, com o método Porto sobre os sistemas de eletropneumática e fazer uma detecção, uma previsão há 2 horas antes que acontece uma avaria no sistema de eletropneumática. Isto não existia, tinha muito poucos sensores no sistema, tivemos que implementar uma quantidade de sensores, à volta de 20 sensores, na primeira fase, para poder recolher os dados e fazer os primeiros modelos a correr para ver como é. Então, o objetivo era criar os modelos e o segundo objetivo era depois reduzir os sensores para ver efetivamente qual é a quantidade mínima que permitia, de facto, resolver o mesmo problema com menos sensores. Isto está a dar muito bons resultados atualmente. Então, efetivamente, já tem um conjunto de algoritmos que permite fazer uma predição antes de 2 horas antes que acontece a avaria e tem, de facto, conseguiu-se reduzir os sensores para no mínimo entre 1 a 2, entre os 20 iniciais passar para 1 a 2. Efetivamente eu diria que deu-me, mesmo eu pessoalmente, que estava aqui a seguir aquilo, um relanço, uma fé maior naquele tipo de trabalho que era muito falado na indústria 4.0, mas que até agora é sempre muito complicado ver os resultados efetivos em termos de eficiência. Isto já é um passo isso. Agora tem que se falar do seguimento deste projeto, efetivamente uma implementação mais segura e melhorar os algoritmos e o trabalho feito. Mas já é um bom passo, já é uma boa definição que permite fazer para outras coisas. Certo. Para outras indústrias também, não é? Para outras indústrias, não é? Aqui as nossas tecnologias são sempre muito transversais. Não é? As pessoas muitas vezes se esquecem disso. O que é feito na área da saúde pode ser aplicado em outras áreas. Sim. Na área da agricultura pode ser aplicado. E um dos aspectos muito fortes que nós temos é esta capacidade de olhar para um setor e dizer, esta tecnologia pode ser que aplicada ali vai me dar um resultado fantástico que permite resolver um conjunto de problemas. E a gente, como nós conseguimos cá dentro, é fazer este jogo, entendimento entre as várias tecnologias para pôr de um lado para o outro. Por exemplo, há uma tecnologia que está a ser passada, está a ser desenvolvida para a área do mar, que é o reconhecimento debaixo da água de infraestruturas que estão a ser construídas e identificadas, está à base de ponto laser, está a ser utilizada aquela tecnologia, aquele conhecimento, para fazer a mesma coisa na área da construção. Tu vês, são coisas em terra. Não? Mas o conhecimento básico, que é um sistema mais complexo, permite tirar a informação e conseguir resultados mais interessantes. E qual é o objetivo, por exemplo, no caso do mar, qual é o objetivo dessa tecnologia? Qual é o objetivo? Isto é identificar... identificar pipelines, pontos de amarração, infraestruturas construídas de apoio,
Ok. Ok? Construção naval, associada a, portanto, a infraestruturas, no fundo. A infraestrutura, exatamente. Ok. Vão ser construídas debaixo da área que são necessárias. Tens depois passar a identificar e poder identificá-las, não é? Ok, isto é mesmo um pipeline, isto é mesmo um tubo, aqui não é uma rocha. Isto aqui é um cubo de um betão que foi feito especialmente para isso, isto é um ponto de amarração de uma plataforma. Finalmente isto é necessário para poder ajudar depois a fazer a manutenção, fazer a gestão dos bens que estão ali, dos equipamentos, não é? Tá, que isto é importante. Em relação ao reportar da construção, é identificar o objeto que está a ser construído, uma coluna, uma parede, uma janela, de medição XPTO, para depois ajudar a fazer analisar, a ver a progressão da construção e fazer os autos de medição. Os autos de medição é aquilo que vai permitir faturar. Permite fazer o processo de modo muito mais rápido e tão eficiente como o modo manual. E automatizado? E automatizado. Certo. Sim, que é algo que, imagino, daquilo que conheço, se vê pouco ainda hoje em dia, não é? E reportado é um sistema visual que permite ao cliente, e mesmo a quem está a construir o nível do estaleiro, garantir que aquilo está a ser feito como estava a ser planeado, em função do seguimento, sem erros possíveis. Certo, certo. Muito bem. Bem, tenho aqui uma última questão para te fazer. Quais são as sugestões que tens a dar àqueles que procuram, e falo de entidades privadas, não é? Sobretudo empresários, sejam startups, sejam PMEs, sobretudo esses, quando querem sair, bem, percebendo que estão numa fase que precisam de fazer algo de diferente, quais são as sugestões do ponto de vista tecnológico que podes dar a essas empresas, e qual é o caminho que devem percorrer para chegarem até um Inesctec? Ou aqui a opinião é mais do ponto de vista pessoal, seja Inesctec ou seja outra instituição do género. Como é que tu achas que, no fundo, as empresas podem ou devem estruturar melhor os seus departamentos de inovação, quando o têm, para conseguirem ser mais eficientes ao relacionarem-se com vocês, entidade portanto, que os pode apoiar ou que os apoia na lógica de transferência de conhecimento? Quais são as sugestões que tu podes dar dentro das várias áreas que conheces, de experiência pessoal e com as quais vocês trabalham, para que o tal match que falávamos há pouco seja mais imediato e a relação esteja mais sincronizada quando consigam estabelecê-la, não é? Portanto, no fundo, para que ela possa ser mais eficiente, se perca menos tempo a falar, se calhar, em questões mais banais, não é? Como falavas há pouco, de modelo de negócio, muitas vezes há questões na própria questão da transferência da tecnologia, é uma das principais questões, não é, que existe nos projetos que envolvem entidades, empresas, entidades do sistema científico ou tecnológico. Como é que tu achas que as empresas podem evoluir neste sentido para quando chegam junto a vocês já estejam mais preparadas para poderem fazer aqui e isto é válido, no fundo, a questão, vou fazê-la nos dois sentidos, é o que é que as empresas podem melhorar e o que é que eventualmente vocês próprios também podem ou melhorar no sentido de se aproximarem mais das expectativas uns dos outros. Eu diria que ao nível das empresas, o primeiro passo seria aquilo que eu quero fazer, é ver se não conseguia fazer buscando soluções já existentes no mercado. Quer dizer, chegando com um acordo com outras entidades para poder fornecer o serviço que estão a pretender. Outras empresas privadas, não é? Exatamente. Isto muitas vezes resolve muito relativamente rapidamente o problema que elas podem ter e mantém-se a um nível de competitividade. Quer dizer, não é preciso falar com nós. Nós só intervimos a um nível que não existe no mercado. É muito importante. Depois ao falar com nós, não ir a partir com uma ideia perfeita, quer dizer, ficar com as mentes abertas, porque o que acontece muitas vezes, efetivamente, as soluções são preparadas das empresas muitas vezes por engenheiros.
Não, o investimento é dentro de um processo da empresa, dentro de problemas operacionais, enquanto nós temos as mentes mais abertas. Neste aspecto, nós não estamos ligados a problemas operacionais. Isso, o que nós pedimos da vez é apresente o problema, o use case. E nós vamos refletir sobre o use case. Porque a partir daí podemos ir por um caminho completamente diferente que eles não pensaram e que pode ser muito mais rápido e muito mais acrescentar mais valia àquilo que eu estava a pensar. Este é um ponto de análise do problema. Depois é não ter medo e considerar firmemente que estão a falar de um projeto para fazer, se é para ser competitivo, é tratar isso como se é um processo normal de procura de um fornecedor. Processo normal, para antes de vir as suas particularidades, obviamente, mas isso é importante ser feito. E entre todos os problemas naturais tem que ser. Os prazos, os resultados têm que ser importantes, os KPIs a atingir, os direitos de propriedade intelectual, que depende dos aspectos, tem que ser tudo falado, e para estes pontos são importantes. Mas este é o conselho que eu dou. E depois tem alguma ideia? Venha falar comigo, venha falar com a instituição, okay? Ou se vem diretamente comigo ou com uma pessoa direta aqui do meu serviço, é logo, não é? O atendimento é muito mais rápido e podemos já fazer uma primeira triagem em função dos aspectos. Em relação a isso, é outro ponto. Um exemplo, outro dia chegou-nos cá um pedido de uma empresa, eu tive que enviar para outra instituição porque não era para nós, claramente não era para mim, não fazia sentido, porque nós não conseguimos fazer isso. Bom, espero que aquilo esteja bem encaminhado. O último ponto, que é aquilo, é na fase inicial. Então, se já tem os seus fornecedores, já sabe com quem tem que falar, é uma coisa. Se não sabe, não tem preciso ter receio. Os classes consultores, caminho natural. Certo. Tem que encaminhar. Então, naturalmente, nós fazemos... A última vez que fazemos isso foi há 5 anos atrás, mas tentamos sempre fazer uma reunião com os vários consultores, por exemplo, para apresentar as capacidades, as linhas que estão a ser seguidas, para depois eles também terem uma ideia interna do que é que está a ser trabalhado, para depois poder, eventualmente, aconselhar. Mas isso é importante, os consultores sabem, normalmente, com quem têm que falar. Ou se não sabem, eles arranjam com quem sabe. É o trabalho deles e eles fazem isso completamente bem. Por isso, eu acho que são estes os conselhos que eu posso dar, João. Sim, eu nesse último vejo, de facto, isso acontece-me muitas vezes, nós fazermos essa ponte entre as diferentes partes, porque existe a tal desfazamento que falávamos há pouco na conversa. Bem, eu agradeço-te mais uma vez a disponibilidade para podermos ter partilhado aqui esta conversa agradável. Espero que quem nos ouça e quem nos vê tenha também gostado. Quem quiser continuar portanto, a receber todos os nossos episódios, subscreva os nossos canais. Olivia, deixo mais uma vez portanto, o meu apreço por teres aceito o convite. E continuaremos seguramente a falar e de alguma forma a contribuir para este mercado, para esta evolução, para podermos, no fundo, juntar empresas a instituições como a vossa, que é de facto uma instituição de referência não só a nível nacional, mas também a nível europeu, e portanto muitas vezes as empresas, as instituições estão a 10 km umas das outras e não se conhecem. E portanto às vezes é mais simples de resolver do que parece. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Agradeço-te. Não tenho mais nada, só eu que te agradeço por convite, foi sempre interessante. Muito bem. Então vá, até ao próximo episódio. Obrigado.